Graça e paz, família querida, Jesus e a Virgem Maria te abençoe e te faça santo. Bem-vindo, bem-vinda a mais uma direção espiritual. Esta é a direção espiritual do dia 8 de março de 2025. Lembre-se, estamos no tempo da Quaresma. Um tempo propício para meditarmos sobre o tema de hoje. Mas antes de eu dizer o tema, por favor, deixa teu like agora, nesse momento. Está assistindo? Já chega deixando seu like. Se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se agora. Quero contar com você nesta família que escuta todos os dias uma direção espiritual. O tema de hoje, como vencer no deserto. E por que esse tema? Porque a Quaresma é um tempo que nos lembra justamente esse ambiente humano, mas esse ambiente espiritual que é o deserto. Esse cenário ele é muito peculiar, muito particular dentro da palavra de Deus. Então, o povo de Deus passou 40 anos no deserto e Jesus meditou, fez um retiro, jejuou por 40 dias. Então, em um lugar também que era um lugar de deserto. Então, entenda, para a Sagrada Escritura, o deserto é um lugar muito propício para falar conosco. Então, a Quaresma nos lembra justamente esse momento. Jesus é tentado no deserto. Moisés conduz o povo pelo deserto. Então, esse lugar é um lugar interessante para vencer, para descobrir como vencer. Talvez você esteja vivendo um tempo assim também, um deserto na sua vida. E aí eu tenho 4 coisas para te dizer hoje. Eu já começo com a primeira. O que é o deserto? O deserto não é só um lugar geográfico. Então, há pessoas que estão na cidade, não tem nenhum deserto. Há pessoas que estão nos jardins, mas interiormente essa pessoa vive um deserto. O deserto, se nós pegarmos a Sagrada Escritura, o deserto ele é um lugar propício para algumas coisas acontecerem. Primeiro, o deserto é um lugar de provação. E por que é um lugar de provação? Porque o deserto geográfico, ele tem temperaturas muito difíceis de uma pessoa resistir. Por quê? Porque pelo baixo calor específico da própria areia, pela manhã, meio-dia, é muito quente. A temperatura passa dos 40 graus facilmente, mas à noite fica muito frio e a temperatura cai para temperaturas negativas, abaixo de zero. Então, para uma pessoa, é muito difícil. A falta justamente da água contribui para isso. É um ambiente com pouquíssima água. Então, o deserto é um lugar de limites. E sempre que eu sou colocado na posição de ir ao meu limite, isso me prova. Então, de manhã é muito quente, à noite é muito frio. Escassez de água, escassez de alimento. Deserto é um lugar que me prova uma pessoa fisicamente. Mas o deserto também prova a pessoa emocionalmente. E por que não dizer, espiritualmente? O deserto que você está vivendo, ou seja, por mais que você não esteja em um deserto geográfico, mas estando você em um deserto espiritual, significa que este deserto é um ambiente propício para provar você. Veja, a provação não é do inimigo, a provação é de Deus. Deus não tenta, mas Deus prova. E por quê? E para quê? Para que a pessoa se torne mais forte. Para que, superando a provação, ela avance para um novo nível. É por isso que você está sendo provado. Só é provado quem é amado. Repito, só é provado quem é amado. Se Deus está te provando, é porque Ele te ama. E essa prova vai te fazer ir para o próximo nível, vai te fazer vencer, vai te fazer sair da condição limitante que você está agora para uma condição de abundância após a provação. Mas também a provação, mas também o deserto é lugar de tentação.
Deus não tenta, mas o inimigo aproveita-se desta possibilidade limitante para você, para provar. Jesus é provado no deserto. O povo de Deus é provado no deserto. Então, o inimigo se aproveita disso para tentar você. É no deserto que aparecem coisas para tirar você do propósito. Por exemplo, o deserto é lugar de muitas miragens. O que é uma miragem? Uma miragem é uma realidade que não é real. É uma realidade que não é real. E de fato é uma realidade que é projetada apenas pela refração e difração da luz. Então de longe você vê e por causa de um efeito visual há uma projeção em você. Mas aquilo não é real, se você se aproxima, não tem. Então assim, é no deserto que essas miragens, como são chamadas, começam a acontecer. É nesse momento de provação e de tentação que você passa, que as ilusões se levantam. E esse momento é um momento muito particular, porque muitas pessoas acabam querendo a ilusão mais do que a realidade. Mas é também no deserto que você tem a possibilidade de encontrar-se com Deus. Foi no deserto que Moisés encontrou Deus, que o eu sou aquilo que sou revelou-se a ele. Era no deserto que Moisés falava com ele face a face, como um homem fala com o seu amigo. Então o deserto é lugar de provação, de tentação, mas também é lugar de encontro com Deus. É no momento da provação, é no momento limitante da sua vida que você busca mais o Senhor e que você tem a possibilidade de encontrar-se com Ele. Então, você já entendeu o que é o deserto, mas o que eu vou fazer para vencer estando no deserto? Primeiro, não perca de vista o propósito. O povo de Deus era para ter atravessado o deserto em cerca de 40 dias, porque o deserto que ligava o Egito até a Terra Prometida tinha uma extensão de cerca de 200 quilômetros. O povo de Deus deveria ter saído daquele deserto em 40 dias, mas porque perdeu de vista o propósito, começou a andar em círculos e passou naquele deserto 40 anos. Quando você perde de vista o propósito, você começa a andar em círculos. Você começa a voltar para o mesmo lugar de onde você saiu e não sai dali, você vai e volta, vai e volta. E é interessante que muita gente morre. Na verdade, todo mundo que saiu do Egito. Só 2 pessoas conseguiram chegar na Terra Prometida, ou seja, só 2 pessoas não perderam o propósito de vista. Caleb e Josué. Todos os outros morreram. O que acontece com alguém que, estando no deserto, perde o propósito? Ou seja, não olha mais para o propósito que Deus colocou no seu coração. Morre. Morre essa pessoa. E entenda bem essa morte significa que essa pessoa não alcança a Terra Prometida, ela fica ali girando. A vida dela é só aquilo. E aí ela planeja mudanças, levanta voo, mas cai. E continua nisso, e não sai dali, andando em círculos. Então, primeira coisa, não perca de vista o propósito. Segunda coisa, entenda que o deserto pode ser uma fase. Veja, eu não estou afirmando categoricamente o deserto é uma fase. Não, estou dizendo que pode ser. Pode ser. Pode ser uma fase para você ir para um novo nível. Ou pode ser a última fase. E você vai morrer ali e permanecer ali. Até ir para a profecia de Ezequiel 37, onde os ossos estão secos, estão sem vida. O que significa ossos secos? Pessoas que perderam o propósito de vista e, em vez de ir para a Terra Prometida, morreram no deserto. Então, entenda que o deserto pode ser só uma fase, onde você vai permanecer e morrer, e acabou. Ou, sendo só uma fase, você vai superar o deserto e ir para um novo nível. E quarto e último, desses 4 pontos que eu elenquei aqui para vocês, mas o terceiro de como vencer no deserto, não dê ouvido aos invejosos. Isso é muito importante, porque em um dado momento Moisés reúne alguns homens e diz assim: olha, vocês vão até a Terra Prometida, vocês vão ver como é lá. E esses homens foram. Entre esses homens, Caleb e Josué estavam. E esses homens voltaram, eram 12, um de cada tribo, e 10 deles começaram a dizer: não, mas lá é maravilhoso, mas lá tem gigante, lá nós vamos morrer, não vai dar certo. E as pessoas começaram a acreditar nesses outros. E por acreditar nesses outros, perderam de vista o propósito. E todos eles
morreram no deserto, com exceção de Caleb e Josué. Então assim, não dê ouvido aos invejosos. Muita gente vai começar a dizer, não, mas não é bom, até é bom, olha, isso é maravilhoso, mas não é para você. Porque você vai ter isso e isso desafio, você não vai conseguir. Não dê ouvidos aos invejosos. Há um propósito que queima no seu coração. Há uma palavra de Deus que você sabe que é isto mesmo. Vá, sem perder de vista o propósito, acreditando que o deserto é só uma fase, ou pode ser só uma fase, não será a fase final da sua vida, mas é a fase anterior à grande graça da terra prometida para a sua vida. E aí, olha, não dê ouvidos aos invejosos. Entenda muito bem isso. Dê ouvido aos seus amigos, a quem te ama, a quem não tem inveja de você, mas aos invejosos, não dê ouvido. Quer vencer no deserto? Então, não perca de vista o propósito. Entenda que isso será só uma fase e não a última fase. E não dê ouvido aos invejosos. Foi forte? Deixa teu comentário e especialmente, não deixou o like ainda? Deixa teu like, mas envia, compartilha. Compartilha porque muitas pessoas precisam ouvir para vencer no deserto.